Bom, falando de areia, né, o removedores de areia, professor Marcos, eu queria que você pudesse comentar a questão do tensão hidráulica, né, porque normalmente essas unidades são feitas para, por exemplo, fim de plano, né, a preliminar, às vezes ele já é feito para o fim de plano, e às vezes o pessoal utiliza dos dois canais simultaneamente, ao invés de deixar um parado com esses stop logs e tal, porque às vezes acredita que isso vai melhorar de alguma forma, mas eu queria que você pudesse explicar a importância de respeitar ou ser próximo ao tempo de detenção hidráulico para remover essa areia e quais são os métodos aí, eu queria depois se o Saulo pudesse também comentar, mais fáceis de fazer essa remoção. Se o preliminar alto com fundo para você poder fazer um descarte, ou um limpa-fossa, ou então as bombas parafuso, quais tem aí sendo as mais fáceis de operar e de trabalhar, né? Bom, então, dando o pontapé inicial com relação à remoção da areia, os desarenadores, aí nós temos que lembrar que nós temos temos vários tipos de desarenadores, mas os mais comuns são aqueles, né? São um canal retangular, então é um misto de um decantador de escoamento horizontal, retangular, em que é o princípio da decantação, que nós queremos sedimentar ali a areia. E temos aqueles outros também, que eles são quadrados na sua planta superior, mas eles são como se fosse um tronco de cone invertido, eles são circulares, eles têm os raspadores, né? Esses são os que nós temos visto mais, mas temos outros, tipo vórtex, temos as caixas de areia aeradas, etc. Vamos ficar nesses dois que a gente tem encontrado com maior frequência nas nossas estações aqui em Minas Gerais. O primeiro, que é de escoamento horizontal, que é a caixa de areia retangular, a remoção da areia é intermitente. E, de fato, nós dimensionamos um canal, fazemos todos os cálculos hidráulicos, calculamos as dimensões e simplesmente duplicamos, colocamos um segundo igual do lado, para quando nós estivermos fazendo a remoção da areia, nós mudamos para o outro canal, estamos operando no outro canal, e estamos fazendo a remoção da areia. Meu som tá bom, Lucas? Que eu vi que você fez uma cara meio preocupada. Continua o som bom? Porque eu tô aqui, pois é, isso que acontece, eu tô aqui conversando com o Matheus, porque tem muita gente fazendo pergunta no chat, então assim, tá bombando lá, temos mais de 130 pessoas assistindo, então eu tô vendo com ele como que a gente vai fazer aqui, mas pode continuar, seu som tá ótimo. Então deixa essa bola com você, né? Então, assim, seria até bom que o Saulo relatasse, porque nós já vimos várias ETs da Copasa em que foi feita a opção de trabalhar com os dois desarenadores, ou seja, duplicando a área de sedimentação. Isso, em princípio, não teria um impacto maior. O grande risco que nós teríamos é a sedimentação passar a ser tão boa que você passa a ter também a sedimentação de sólidos orgânicos, algo que a gente não desejaria no tratamento preliminar. Ele é feito apenas para a sedimentação da areia. É um cálculo hidráulico até muito bonito, a gente faz esse exercício até em sala de aula, né? E é até interessante relembrar que o tempo de detenção hidráulica não é o fator determinante na sedimentação discreta, né? Seria a velocidade de escoamento horizontal, né? Cerca de 30 centímetros por segundo, um pouco mais e um pouco menos, e principalmente a taxa de aplicação hidráulica superficial, que tem um correspondente com a velocidade de sedimentação da areia que nós queremos remover. Então a gente escolhe uma areia, por exemplo, 0,15 milímetros, né? 0,20 milímetros, sabemos a velocidade de sedimentação, com base nisso nós dimensionamos esses desarenadores. Já os outros, que são aqueles quadrados, mas com fundo circular, eles têm uma remoção contínua, aí a operação ela é de fato contínua, o raspador fica raspando, empurra a areia para um canto, nós temos por exemplo, né, a bomba parafuso de Arquimedes, que eleva essa areia, que cai numa caçamba e de onde é removido. Normalmente são para unidades maiores, né? Mas seria interessante o comentário, então, do ponto que você levantou, se o Saulo gostaria de agregar algo nessa questão de operar com as duas unidades em paralelo simultaneamente. Bem, sobre essa questão, vale destacar o seguinte, as bacias de contribuição das ETs, elas variam muito. Então, você tem algumas... Professor Carlos, desculpa. Voltando, tem algumas bacias de contribuição de rede de coleta de esgoto, que levam esgoto até a estação, que tem características diferentes de uma região para outra. Então, você vai ter ali bacias onde a contribuição de areia é maior do que em outras localidades,
e também bacias de contribuição, onde a infiltração de água de chuva também é muito grande. Então, nos eventos de chuva, por exemplo, onde no qual a vazão aumenta muito, é interessante você estar trabalhando com os seus 2 canais existentes, pois assim você melhora a sua eficiência de retenção de areia. Em contrapartida, se você trabalhar nas suas baixas vazões com os 2 canais, pode ocorrer o que o professor Marcos comentou, que é a sedimentação de matéria orgânica e o que deve ser evitado, não só pela questão de odor, né, que essa matéria orgânica entra em decomposição e acaba causando um incômodo muito grande, e o ideal é que ela seja conduzida para as etapas de processo, para serem tratadas nas etapas. E comentando aqui sobre a questão da melhor forma, né, de se fazer a limpeza desses desarenadores, eu diria que depende muito do que você tem disponível para a execução da atividade. Aqui na região metropolitana, a gente tem uma facilidade maior de fazer com o caminhão de sucção, então a gente faz a sucção, desidrata essa areia e depois faz a destinação para aterro sanitário. Mas também pode ser feito de forma manual, dependendo do porte da estação, é uma ação bem complicada, porque os desarenadores costumam ser muito pequenos, então ergonomicamente não é muito viável para a atividade. E tem também as estações de maior porte, em que a gente tem equipamentos mecanizados, né, raspadores, bombas parafuso, como o professor Marcos comentou. Certo. Professor Carlos, você queria comentar alguma coisa? Você levantou a mão ou estava pedindo uma cerveja? Pois é, Lucas, eu acho que a cerveja, não sei se vai chegar, cara. Eu acho que eu pedi um chocolate quente, alguma coisa assim. Bom, foi muito interessante as suas perguntas, primeiro, e do Saulo, né? Então, a gente está vendo, né, que o tratamento preliminar parece ser uma unidade muito simples, né? Ela parece, né, mas não é. Então, existem desafios muito grandes, né, de projeto, eu diria, principalmente, né, e depois para operação. Então, isso que o Marcos falou, de você respeitar essas velocidades, isso não é simples, né, porque, embora os cálculos sejam feitos, né, Marcos, para vazão mínima, média e máxima, né, quando que essas vazões vão ocorrer? Né? Então, isso depende, de fato, das vazões que chegam à ET, que foi o ponto que o Saulo falou. Então, você faz um cálculo todo bonitinho, né, equalização em determinadas vazões, né, para encaixar no seu projeto, mas, na realidade, o seu projeto é que tem que se encaixar nas vazões. Isso é muito mais a realidade prática, né? E um pouco do que eu tenho observado na prática, nessa linha que o Saulo mencionou, muitas vezes a areia acumulando fora da caixa de areia, né? E isso tem a ver principalmente com isso, quando você alterna uma caixa para outra, né? Então você tem uma ampliação de seção antes da caixa de areia e depois. Então é muito importante, né, que o projeto desses canais, né, de chegada na caixa de areia e também de saída, né, eles respeitem essas seções para que garantam as velocidades que o Marcos mencionou. Isso dá para fazer, mas não é simples, né? Por isso que eu estava mencionando, né, que precisa ter engenheiros projetistas com experiência, né, para evitar depois os problemas, né, que surgem lá na operação, né? Ou seja, é muito difícil o operador dar conta de uma operação eficiente de uma caixa de areia, né, se o projeto eventualmente não previu, né, condições diferenciadas de vazões, né, diferentes daquelas previstas no projeto. É só essa complementação. Então, aquela ideia de que o projeto default, né, aquele projeto que seja amplamente utilizado, às vezes ele poderia ter mais aprofundamento nas características da localidade, né, do esgoto que está sendo tratado no lugar, se é uma área de expansão, por exemplo, que vai ter muita movimentação de terra. Bom, o professor Marcos levantou a mão, pode comentar? Um comentário rápido com relação a essa dificuldade de nós batermos as vazões de projeto com as vazões que ocorrem na realidade também. Um outro elemento que dificulta isso é quando nós temos uma elevatória montante. Ela tem o posto de sucção, liga a bomba, liga, desliga, liga, desliga. No momento de liga, tem aquela grande vazão e o tratamento preliminar tem que dar conta dessa grande vazão e não vai receber aquela vazão tal como nós projetamos. Depois desliga e não entra nenhuma vazão. Ou seja, ao final do dia, a vazão média pode ser aquela do projeto, mas a variabilidade da vazão ela é muito mais extrema do que aqueles cálculos tradicionais que nós fazemos.
Bom, professor Carlos, só então voltando a essa questão da areia, que o senhor queria colocar muito essa questão do INCT de sustentáveis, né, que tenta ver os subprodutos, né, do tratamento de esgoto. Há alguma possibilidade de reuso dessa areia ou é um material muito, digamos, contaminado, de difícil separação para algum tipo de reutilização? Bom, obrigado pela pergunta, Lucas. Não conhece, né, o INCT ET Sustentáveis, eu recomendo que acesse lá a nossa página, né, etes-sustentáveis.org, e a gente vem perseguindo lá a questão do fechamento de ciclo, né, de ciclos, né, no sistemas de tratamento de esgoto, e considerando, inclusive, o que vem antes do tratamento, né. Então, tem uma linha de atuação nossa que é fora da estação, ou seja, no sistema de esgotamento, né, coleta e transporte, porque muito disso que o Saulo mencionou aí, que chega na estação, né, tem a ver com antes, que é a questão de ligação de água de chuva na rede, né, por exemplo, muito da areia vem em decorrência disso, a questão do lixo, né, então é preciso ter um trabalho grande, né, de conscientização, né, dos usuários do sistema para melhorar a qualidade do esgoto que chega à estação. E aí, com esgoto de melhores características chegando na estação, o tratamento nos oferece uma série, né, de possibilidades de você reintegrar o que eram antes considerados resíduos, né, na natureza, né? Então, o esgoto, além da areia que você mencionou, tem nitrogênio, tem fósforo e, predominantemente, tem água, né? 99,9% do esgoto é água. Então, ou seja, a gente tem recursos valiosos no esgoto, água, nitrogênio, fósforo, né? E aí você trouxe a areia. Então, sim, né? Existem algumas estações que utilizam no seu fluxograma de processo o reaproveitamento dessa areia. Então, esse parafuso de Arquimedes que o Marcos mencionou, né? Nesses desdrenadores quadrados com remoção circular, aquilo ali é chamado, né, classificador lavador de areia. Então, essa areia, por exemplo, em ETs que utilizam leitos de secagem, esses leitos de secagem, a cada ciclo, né, de operação, a cada 2 ciclos, né, essa areia precisa ser removida entre os tijolos ali, né, e recolocada uma areia nova ou uma areia limpa. Então, por que não utilizar uma areia removida no próprio sistema para utilizar nessa recomposição da areia do leite de secagem? Essa é uma possibilidade. Existem outras, como, por exemplo, de fabricação de pavimentos, né, de estruturas de concreto de menor resistência. Existem vários trabalhos feitos no Brasil, no mundo, né, de possibilidades de utilização dessa areia e não simplesmente mandá-la para um aterro sanitário. Então, com areia, sim, não é talvez o ponto principal e mais relevante a explorar numa ET sustentável, mas sim, existe um caminho importante, né, se você quiser recuperar essa areia, né, é possível complementar, agregar essa unidade de recuperação de areia dentro do fluxograma da sua estação. Bom, já que a gente está falando de areia, só pegar uma pergunta aqui da Isabel Chiodi, não sei se é Chiodi ou Chiodi, né? Até parece que a gente não conhece ela, acho que aqui ninguém dessa live conhece ela. Ela perguntou, uma dúvida que eu tive também, por que aqui no Brasil a gente tem mais areia no esgoto do que na França? É porque a gente tem as praias mais bonitas, mais extensão de litoral? Por que se dá isso? É menos cuidado na hora, agora falando sério, né? É menos cuidado na hora de implantar a rede de coleta, nesses manejos, né? Na terraplanagem, enfim. Por que o nosso esgoto tem essa característica diferente, né? Essa é uma boa pergunta. Eu fui me meter a falar sobre a França, agora eu vou ter que explicar, né, o que acontece na França, né? Além deles terem ótimos queijos e vinhos, mas queijo e vinho não gera areia, né? Então é o seguinte, mas eu acho que no nosso caso, e o Saulo pode comentar um pouco melhor, as ligações clandestinas, elas trazem um aporte de areia, que se a pessoa liga, né, tem um pátio, né, ali que escoou a água de chuva, aquele pátio vai lavando a areia, e é uma ligação clandestina que cai na nossa rede de esgotos, aí isso vai chegar, né? Agora é interessante, vai chegar a ET, que na França e outros países europeus, eles têm também sistemas combinados, né, que aí sim, tem a água de chuva que nem é clandestina, é a água explícita de chuva, né?
Mas mesmo assim eles comentam que, aí eu confesso que eu não saberia dizer, se até comparar a França com outros países, não sei se Carlos e o Saulo poderiam acrescentar sobre isso. Mas eu acredito que no nosso caso aqui do Brasil seria esse fator aqui, principalmente das ligações clandestinas, intrusão de água pluvial não desejada no sistema. O solo parece para mim congelado aqui. Agora, pode falar, Saulo, eu falo depois de você. É porque tá frio, professor, aí acho que ele... Sobre essa questão, a minha opinião é que, pelas observações, né, que a gente faz, não só como o esgoto chega às estações de tratamento, mas também conversando com os colegas que fazem manutenção em rede coletora, em ligação predial, acredito que esse fator de uma quantidade maior esteja muito ligado às ligações indevidas, né, lançamentos indevidos de água de chuva aos sistemas de coleta de esgoto, e me refiro àquelas ligações residenciais mesmo, não é nem questão de rede de drenagem do sistema público conectado indevidamente ao sistema de esgoto da Copasa, que também acontece, mas principalmente nas residências, onde, infelizmente, algumas ligações são feitas incorretamente. Uma observação interessante que a gente já pôde verificar numa cidade aqui da metropolitana, na ET chegavam duas grandes subbacias. Uma subbacia era a parte antiga da cidade, parte central, e a outra subbacia era a região de expansão da cidade, que está em forte crescimento. Inclusive, essa cidade é uma das que mais cresce na metropolitana. A quantidade de areia que chega na subbacia da região em expansão é muito maior do que da subbacia que já está edificada há mais tempo, né? O que indica que essa expansão, né, a quantidade maior de areia também em obras pequenas ali, obras civis, e também essas contribuições internas, pátios de garagem, né, de pátios das casas, acredito que seja o grande fator. Certo. Alguém mais? Carlos? Eu queria, esse tema é muito instigante, né? Eu queria ainda acrescentar, né? O Marcos e Saulo já apresentaram aí uma vasta lista, né? Mas eu queria agregar, eu acho que o regime de chuvas, né, chuvas tropicais, questão de erosão do solo urbano, a questão, por exemplo, a Europa é um país, as cidades, vamos dizer assim, mais consolidadas, né? Nós somos um país ainda com várias zonas de expansão, né, novos loteamentos, né? Então, essa chegada de areia nas ETs, né, eu diria, depois o Saulo me corrige se eu estiver errado, a quantidade de areia que chega, por exemplo, em época de estiagem, ela não varia muito, né? Ela permanece ali dentro de valores, eu diria, talvez reduzidos. E durante a época de chuva, né, esse aporte de areia aumenta muito por conta do regime de chuva, por conta da chuva, por conta de erosão, por falta de controle das obras, né? E mais, eu acho que também, eu já vivenciei, fazendo um diagnóstico recente, em uma ET no interior, por exemplo, o extravasor da elevatória, esse extravasor, obviamente, ele deve ficar acima do NA máximo do rio para o qual ele vai extravasar. Então, era um extravasor que o nível dele, era uma época de estiagem, quando a gente visitou essa ET, e coincidia com o NA do rio. Então, o que estava acontecendo? Estava vindo areia do rio para dentro do sistema de esgoto, entendeu? Era um aporte de areia para o sistema em função disso. E a gente tem acompanhado também algumas outras ETs em estudos recentes, a questão também de interceptores, né, margeando cursos d'água. Então, é muito comum no Brasil também, Lucas, que em épocas de chuva, o nível da água nos rios eleve tanto que é muito comum você ter entrada, né, de água fluvial, não é nem contribuição na cidade, na rede, né? É contribuição direta para esses coletores tronco, interceptores que margeiam os rios, né? Por exemplo, de você encontrar peixe no tratamento preliminar. Como que o peixe chegou lá? Né? Foi a água do rio que entrou no seu sistema, né? E chegou até o tratamento preliminar. Então, são alguns exemplos práticos. Eu acho que o somatório disso, viu, Isabel Chiodi,
Né? Não é uma razão única, eu acho que tem várias razões, né, para a gente mencionar por que a gente tem mais areia no nosso esgoto, infelizmente.